Você já se sentiu deslocado, meio que não pertencente ao local que você está, ou talvez a esse planeta? Eu me sinto assim desde criança. Eu sou Henrique Rebelo, sou terapeuta especialista em comportamento humano e este é o Rebelo Talks. Eu até me coloquei sentado aqui, nós estamos numa série de vídeos iniciais aqui do Rebelo Talks. E eu me coloquei sentado porque esse tema que você viu aí no título me é muito particular. Eu me sinto como um ET desde que eu era criança. Eu não vou aqui é, descrever muito, tá? Mas o que eu posso dizer para você é que as coisas que aconteceram comigo quando eu era criança, o ambiente que eu vivia, os pais e avós que eu tive, toda a dinâmica inserida ali na minha infância, me fez ser uma pessoa que já em tenra idade, já na infância mesmo, sem querer, de uma maneira autodidata, poderia dizer, de uma maneira instintiva, aqui eu acredito que isso que eu vou falar é, na verdade, da natureza humana, deveria ser algo que todo mundo fizesse, mas tudo aquilo que aconteceu comigo quando criança me fez ser uma criança que questionava muito a vida ao seu redor. Eu, eu não me conformava, ou melhor, as pessoas não me deixavam ficar conformado, porque uns diziam uma coisa, outros diziam outra, e você via certas coisas na TV, e você via diferença de relacionamentos entre colegas, diferença de famílias. E isso tudo me fez criar já desde pequeno o que eu chamo como necessário para que você tenha uma vida realmente plena e provida de habilidade para que você possa transformá-la da melhor forma possível, que é a chamada mente disruptiva. Eu, desde criança, eu tinha essa mente. Eu era uma pessoa que olhava muito não só o meu jeito de ver a vida, mas o jeito do outro e tentava buscar conciliação. Eu fui representante de sala em quase todos os meus anos escolares, entendeu? E na minha época de trabalho no meio jurídico, eu era forçado a, por conta do trabalho, eu trabalhava na Defensoria Pública, e eu tinha que ver vários pontos de vistas e prismas diferentes para conseguir construir uma defesa adequada para a pessoa que eu estava avaliando o processo e muitas vezes até defendendo os direitos delas em audiência. Mas, em resumo, eu sempre, por conta dessa mentalidade questionadora, eu sempre questionei tudo ao meu redor. Sabe aquela brincadeira que a gente falava muito para as pessoas? Ah, tu é Maria, vai com as outras. Cara, eu nunca fui Maria, vai com as outras. Nunca, 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 nunca. E nesse tempo de política polarizada, onde você vê massas de pessoas juntas em um prol de um ideal. Eu não vou entrar muito nessa discussão, mas esse tipo de coisa eu sempre pensei muito bem se eu deveria estar ou não fazendo aquilo. Eu via colegas assim na época da escola, ainda no ensino fundamental, tomando certas atitudes que, por ele ser mais velho, por ele ser mais carismático, eu quero ser que nem o cara, eu vou fazer isso. Eu olhava, não. Às vezes era uma coisa antiética, um negócio que nunca entrou na minha cabeça, cara. Me perdoa
a forma que eu estou falando aqui. Eu nunca entendi o bullying. Eu nunca entendi qual é a lógica de ofender a pessoa por algo que vai machucá-la, que vai feri-la. Eu não via lógica nisso. Como eu não vejo lógica em muita coisa que acontece no dia a dia até hoje. E por conta disso eu sempre me senti uma espécie de ET. Mas eu percebia que essa habilidade, ela me dava liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de escolha, liberdade de ser quem eu quero ser, de verdade. Ser transparente, que é algo que poucas pessoas são. Não é fácil. Não é fácil, porque muitas das vezes você se depara com uma sensação de não pertencimento e o ser humano, por natureza e por instinto de sobrevivência, ele é tribal. Ele precisa estar em algum grupo. E como harmonizar isso? A mente disruptiva, você ser o questionador e estar em um grupo. Você precisa ter limites, entendeu? Porque você vai sim encontrar afinidades com as pessoas, mas há limites. Eu me recordo de uma época em que eu comecei a frequentar uma igreja, eu me tornei líder nesta igreja e eu falei ao pastor quando eu entrei nessa igreja, o pastor dessa igreja, eu falei para ele, olha, estamos juntos, vamos lá, vou caminhar com vocês, mas eu falei para ele, no dia, porque eu sempre fui muito crítico na religião, e no dia que eu percebesse que a teologia da igreja, por mais que eu não concordasse muito com o que acontecia lá, mas as coisas boas eram mais importantes. Mas no dia que a teologia estiver caminhando por um caminho que vai me incomodar, principalmente como líder, que eu era líder de jovens, eu vou sair. E fiquei alguns anos caminhando lá e eu era questionado por jovens, mas Henrique, e essa situação assim, assado? Aí eu falava, cara, o pastor, ele tem o direcionamento tal para isso. Mas o que que tu pensa? E aí olha, eu penso um pouco diferente, mas não vem a caso porque o pastor da igreja é outro, não sou eu. E eu sempre fui um cara muito leal. Eu sempre fui uma pessoa leal. E até o dia que eu não aguentei mais, que eu precisava falar certas coisas que eu acreditava, mas que vinham de encontro à teologia daquela igreja. E eu cheguei para o pastor e disse, estou saindo, tá? Obrigado pelo período aqui, mas não deu para ficar. E você tem que ter esse discernimento. Muitas das pessoas acabam se preterindo, se anulando, justamente por não querer ser a pessoa que vai sair, não querer ser o diferente. Querido, cada um é um universo particular, todo mundo é diferente um do outro. A gente busca afinidade. E se não tem uma afinidade, se não está sendo sadio para você, sai, te liberta. Não fica preso a conveniências sociais, porque você pertence a um grupo X. Tenha coragem, como diria o filósofo Clovis, tenha brio e coloca a tua cara verdadeira na frente, põe a cara no sol, como diz aí uma expressão, e seja você mesmo, doa quem doer. Às vezes dói muito.
o preço da autenticidade não é fácil. Não é para qualquer um. Mas é sendo verdadeiro nas suas diferenças que a gente consegue realmente construir pontes consigo mesmo e com o próximo. Veja, é desconfortável. Eu confesso para vocês que muitas vezes eu me pus a chorar quando criança, quando jovem, como adulto, como adulto já maduro, com 45 anos, assim, sozinho, pensando, caraca, fazer isso que eu estou fazendo aqui agora é disruptivo, essa palavra que eu gosto. Não é fácil, você vai ouvir coisas aqui nesse canal que você não vai estar acostumado a ouvir. Você vai ouvir coisas aqui nesse canal que às vezes ou vão de encontro não, vão contra certas coisas, ou vão ao encontro, mas são faladas de uma maneira diferente que, ao meu ver, talvez você compreenda mais. Isso lá na frente, quando eu for falar sobre a chamada zona de conforto, sobre motivação, sobre muitas outras coisas. Tem muita coisa que vem por aí. Mas você aí, que se sente um ET, aqui, calma. Saiba pelo menos disso, você não está sozinho. E convenhamos, você que é como eu, um ET, vai entender. E a você que gostaria de ser essa pessoa disruptiva, cara, é muito bom você saber que não é uma marionete, você saber que você não está preso e limitado a padrões pré-estabelecidos, que você tem o direito de escolher como ser, de escolher como agir e de escolher a melhor versão do ser humano que você pretende agora ser. Porque eu tenho certeza que você já começou a pensar diferente. Se dar a liberdade de pensar diferente é o nascimento da chamada mente disruptiva. É só uma mente disruptiva que consegue, por exemplo, em terapia, ter um bom engajamento e mudar aquilo que precisa ser mudado. É só com uma mente disruptiva que você consegue filtrar as coisas que lhe falam e identifica se aquilo é falacioso, se é mentira ou se aquela pessoa está com segundas intenções. É somente com uma mente disruptiva que você realmente adquire a liberdade de ser você mesmo. Isso é um grande poder. Eu me sinto super empoderado por poder fazer isso e entender que eu sou alguém que está sempre em construção. Eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz e quando você estabelece isso na sua mente, você passa a ser até inclusive mais tolerante, que é o que tanto a gente está precisando hoje em dia, né? Tolerar as diferenças e dar liberdade para o outro pensar o que ele quiser, mesmo que não seja lá essas coisas, para ser tranquilo com as palavras. Entenda uma coisa, você que chegou até aqui, que sentiu que essa palavra é para você, você não está perdido.
você está acordando. E a gente se vê nos próximos vídeos. Se você gostou, toca no like, vamos compartilhar, vamos movimentar esse movimento da mente disruptiva. Transmite aí para algum colega seu, compartilha. E lembre-se, ok? Seja seu guru. E até a próxima.